Amados, que bom estar com vocês novamente, transmitindo a palavra de Deus neste tempo em que estamos passando por momentos tão difíceis, tão desafiadores. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 4, fala da mulher de Samaria ou a mulher samaritana. É um texto muito conhecido, mas que sempre traz muita bênção para o nosso coração. Então a palavra de Deus diz que quando, pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade, a uma samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus então lhe disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Amém. Deus abençoe essa palavra poderosamente nos nossos corações. Hoje escolhemos um texto um pouco mais comprido, porém eu não vou fazer menção de todo o texto, mas a história é bem conhecida. Aquela mulher com aquele vaso, como era costume, diariamente ela ia até o poço de Jacó ali em Samaria e pegava água. A água representa vida. Nós não conseguimos viver sem água. E diante dela estava Jesus. Jesus, a água da vida. Aquela mulher, ela era uma mulher religiosa, mas também era uma mulher que estava vivendo com diversos problemas. Hoje, da mesma forma, nós temos pessoas nas igrejas, mas que também estão passando pelos mais diversos tipos de problemas, e muitas vezes a própria igreja tem a resposta,
mas não dá a resposta adequada a essas pessoas. E essa mulher, pelo que ela relata aqui a respeito do próprio patriarca Jacó, era conhecedora da palavra de Deus, provavelmente havia sido instruída dentro da palavra de Deus. E Jesus começa a conversar com aquela mulher diante de uma necessidade que ele estava tendo. Ele estava com sede. E ele então pede para aquela mulher lhe dê um pouco de água. E aquela mulher, de maneira surpreendente, diz a Jesus, se ele sendo judeu, como ele sendo homem, sendo judeu, e ela sendo mulher e sendo samaritana, Jesus estava pedindo para que ela desse água para ele. É interessante que Jesus ele vai quebrando muitos paradigmas, inclusive e especialmente paradigmas religiosos. Muitas vezes nós estamos alicerçados, fundamentados em doutrinas, em paradigmas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E Jesus ele quebra esse paradigma. E Jesus ele veio para todos os pecadores, para todos os homens. Ele não veio só para os judeus, mas ele veio para todos. E aquela mulher naquele dia, ela pôde entender que Jesus, ele verdadeiramente era a água que poderia saciar a alma dela. E Jesus continua sendo essa água, ele continua derramando, fluindo dele essa água para satisfazer a minha alma, a sua alma. Deus seja louvado por isso. Jesus então surpreende aquela mulher ao dizer que se ela tomasse da água que ele poderia lhe dar, ela não entendia que Jesus falava de água espiritual, mas Jesus estava falando de água espiritual, e ela então, obviamente, disse a Jesus, eu quero beber desta água, para que nunca mais eu precise ter o trabalho de vir até aqui e pegar a água. Até esse momento, essa mulher ela estava entendendo as coisas no nível humano, no nível natural, mas Jesus queria levá-la ao nível sobrenatural. E Jesus então fala para ela a respeito do seu esposo, da família, e ela diz a Jesus que ela não tinha marido. Ela já tinha tido vários maridos, mas naquele momento ela não tinha marido. E Jesus então se revela a ela quando ele diz que de fato você tem razão, você não tem marido porque você teve tantos maridos e hoje você não tem mais. E aí ela faz uma declaração tremenda acerca de Jesus, dizendo, vejo que tu és profeta. E a conversa foi tomando corpo. Aquela mulher, então, a Bíblia diz que finalmente ela se rendeu à água da vida. E no final a gente vai ver que ela deixa o vaso e volta para casa, e volta para a sua aldeia. Representa, meus irmãos, isso, a nova vida que aquela mulher conquistou em Cristo Jesus. A vida dela, uma vida triste, uma vida cheia de decepções, de amarguras, maltratada, vivendo numa sociedade totalmente machista, agora encontra um homem que verdadeiramente lhe mostra o verdadeiro amor de Deus, a pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus. E no encontro que ela teve com Jesus, aquela conexão tremenda, Jesus transformou a vida daquela mulher. E da mesma forma, Jesus quer mudar a minha e a sua história. Não importa o nosso passado,
Aquela mulher tinha um passado decepcionante, frustrante, mas Jesus virou a página da vida daquela mulher e fez entender que havia muito mais que ela poderia desfrutar em Cristo, em Deus. Havia uma vida em Deus que ela poderia desfrutar. E da mesma forma eu digo para você, há uma vida em Deus que você pode desfrutar. Essa vida em Deus que você pode desfrutar é a vida em Cristo, é a vida em Jesus. Ele tem a água, Ele tem o alimento que vai saciar a tua vida e vai saciar o teu coração. Então, nesse novo momento, assim como aquela mulher foi alcançada pelo poder do Evangelho de Cristo, abra o seu coração, deixe Deus trabalhar na sua vida através do Espírito Santo e permita que, assim como aconteceu com a mulher samaritana, ela teve uma transformação completa na sua vida e teve revelações extraordinárias da parte de Deus através de Jesus. Deixe que da mesma forma o Espírito Santo inunde o teu ser, flua no teu coração. Que Deus te abençoe e que você possa crer nesse Jesus que é a água da vida e pode saciar a tua sede espiritual. Amém.